Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para todos vocês. Boa noite, rapazes. Boa noite, moças. Boa noite, senhoritas. Todos vocês que me acompanham aqui no canal. Muito boa noite. Narcisistas, eles são invasores emocionais, tá? Fazer a vítima se sentir pequena, fazer a vítima se sentir incapaz, fazer a vítima se sentir invisível é com o narcisista. Fazer a vítima se sentir sem força, sem voz, sem escolhas, é isso. Ele gosta de fazer a vítima sentir tudo isso. Então ele planeja o que ele vai fazer com a vítima. Gente, ele planeja, analisa e vê aonde é que está o seu medo. Onde está o seu medo? Ele vai entrar nessa janela que ele sabe que você sente medo de alguma coisa e vai tentar sugar a tua força. É aí que ele entra. Aí o narcisista chega, ele entra silenciosamente, porque o intuito dele é dominar tudo à sua volta. Então ele vai começar a dominar o comportamento dessa vítima. O narcisista, ele é o próprio personagem que ele mesmo criou para atuar. Eu quero que você entenda isso aqui. Ele criou, ele planeja, ele pensa e ele atua. Já criou, ele criou esse personagem para esse momento aí. Então ele vai minar, fazer com que a vítima se sinta pequena e sem voz e sem direito de escolha. E a vítima começa a viver com muito medo. Ela sente medo, porque ela está vivendo com alguém estranho, de um comportamento estranho, que ela nunca sabe o que vai vir dali. Mas, na verdade, o medo que a vítima começa a perceber e a sentir nela é exatamente o medo que o narcisista esconde de você de ser descoberto pelas pessoas. Ele tem pavor de ser descoberto pelas pessoas, principalmente pela vítima. Então, como ele faz para poder destruir vidas, famílias, pessoas? Ele precisa entrar nessa janela do medo, né? Buscar a sua confiabilidade. Você precisa confiar nele, confiar no que ele fala, no que ele diz, para que ele possa entrar, atuar e destruir. Do contrário, ele não consegue destruir ninguém. Porque no fundo, o narcisista ele tem medo de ser visto como uma pessoa fracassada, sabe? No pessoal dele. Ele não quer que ninguém saiba disso. Mas ele é fracassado em todas as áreas da vida dele. Mas ele jamais. Então ele vive escondendo isso de todo mundo e principalmente da vítima. Aí ele cria um falso eu, né? Um eu falso, para ser admirado. E nesse falso eu, a vítima entra para poder dar essa importância para ele que ele está buscando. Ele busca essa admiração o tempo todo, porque ele sabe que não tem nada para poder ser admirado ali. Então, gente, narcisista, ele é o ator da própria história que ele monta. Ele é ator e vive montando história de tempo em tempo, de pessoas em pessoas, de vítima em vítima, de lugares em lugares, de história em história. Narcisista, gente, não dá para confiar. Outra coisa, se alguém tentar confrontar o narcisista, é como se a pessoa estivesse mostrando para ele as falhas dele, mostrando para ele o fracasso dele, ou dela, se for uma mulher narcisista também, mostrando que se ela não tentar melhorar, que o mundo vai ficar difícil para ela ter encaixe, e ele sabe que ele se sente inadequado. Então, observa bem, o narcisista precisa exercer controle sobre a vítima 24 horas, para que ele seja visto como alguém superior a ela. Analisa isso comigo.
Para ele ser visto superior agora a ela, superior a ela, ele precisa controlar essa pessoa para que ele seja visto diferente. Porque no fundo, você está lidando com uma pessoa medrosa, mas ele esconde o medo. Tá? Sabe, ele tem medo de ser visto na real face, ele tem medo de ser rejeitado. Aí você pergunta assim, mas de rejeitado de quê? Como pessoa? Não. Ele sabe as maldades que ele faz, sim. Ele não é tão doido assim, não. Ele sabe que é maldade, ele sabe que é cruel, mas ele opta por fazer. E ele sabe que ao ser visto nisso, ele vai ser rejeitado. Então ele evita ser rejeitado, tanto que ele corre para poder rejeitar primeiro. Narcisista não tem medo, gente, de perder ninguém. Não, claro que não tem medo. Ele não tem pessoas, ele não tem medo. Ele tem medo de não conseguir te controlar mais. É isso que ele tem medo. Ele tem medo de você ver o quão fracassado ele é e não ter mais controle sobre você. Esse é o medo dele. Agora a vítima vê, né? Se ela vê tudo isso na visão dela, você acha que ela vai sentir diminuída, humilhada, rejeitada? Ela sabendo quem ela é e sabendo o jogo do narcisista, ela não vai sentir o que ele está jogando para ela, porque ela já sabe quem ele é. E é isso que ele esconde de você, né? E aí, essa vítima, quando ela acorda e ela vê realmente a postura dela, quem ela é, e vê o jogo do narcisista, ela nunca mais se sente pequena, gente. Seja o que for que o narcisista fizer, não afeta mais ela. Porque ela se vê amada, sabe? Ela não precisa nem falar nada, ela se sente amada, sim, independente do que o narcisista faz. Porque quando o narcisista humilha suas vítimas, na verdade ele está jogando para fora as humilhações que ele sabe que ele iria passar. Ele sabe que ele iria passar e passa quando ele é descoberto. As vergonhas que ele carrega. Então ele busca humilhar as suas vítimas de todas as formas. Porque ele sabe que ao acordar, vocês não vão querer mais estar ali naquele aprisionamento de humilhação. Você é livre. E como uma pessoa livre, você vai achar a porta de saída e vai dizer tchau. E vai viver a sua vida maravilhosamente como você sempre viveu. Narcisista precisa dominar, não só a vítima, dominar também o ambiente, para que ele sobreviva na fala e na imagem que ele mesmo criou para ser respeitado. Tá? Então comece a se agradar, em vez de agradar quem não enxerga a vida, porque narcisista não enxerga a vida. Não veja mais nada com a lente do narcisista. Porque na mente dele, uma vítima será sempre uma eterna vítima. Essa vítima nunca vai deixar de ser vítima dele. Sendo que quando você vê na lente dos seus olhos, não tem nada a ver com você. Ele trata a vítima como se ela não existisse, gente. Ele conhecendo ela. Olha que loucura isso. Ele trata como se ela não fosse ninguém. Como se ela fosse o resto da face da terra que não merecesse nem sequer um olhar dele. Ah, mas é se achar bom demais. Que isso? Como alguém invisível de verdade. E ele sabe que isso vai provocar dor nela, dor emocional. Mas na verdade, é ele que tem medo de ser visto assim. Vazio, oco e sem nada para oferecer para ninguém. Narcisista acredita que ele controla todo mundo emocionalmente e por ninguém ele seria controlado. O que ele fizer precisa ser validado. Mesmo que seja a pior coisa, precisa ser validado pelas vítimas, pelas pessoas. O que você faz, ele coloca como se não tivesse nenhum valor. Ele não quer que você perceba quem você é e qual é o seu valor. Porque ele é manipulador, agressor psicológico, né? Ele é mal intencionado, tá? Não carrega coisa boa ali. E aqui eu falo com vocês sobre o que ele é, o que ele carrega, mas a direção que eu dou aqui para a vítima é para a cura dela, para ela auto se enxergar na visão dela. Esquecer a visão que o narcisista está apresentando para ela. Deixando esse lugar de dor,
Narcisista nunca mais te incomoda. Aqui é sobre você se salvar das armadilhas dos narcisistas. É de um só, não, é de vários. Quantas vítimas aí já não se relacionou com o narcisista e quando ela pensa que não, o segundo também que ela se relaciona é narcisista. Quando ela vai ver, ela fala, tá parecido, tá igual. Esses gatilhos, esse jeito, esse controle, esse domínio, perguntar que hora que eu cheguei, porque quando eu atendi o telefone, o que é isso? Eu já vivi isso antes. Ela se relaciona de novo com outro narcisista. Você está entendendo como a gente precisa se curar, blindar, fechar as nossas lacunas para que pessoas doentes não se aproximem para tentar se relacionar com a gente, sendo que, na verdade, quem relaciona é a vítima, nunca são eles? Então, o que eles fazem com as pessoas, eles precisam fazer com que as pessoas se sintam tudo de ruim que eles carregam. E quer colocar a vítima numa visão pequena, para ela se enxergar numa visão pequena. E quanto mais ela se enxerga menor, mais ela olha para ele, como se ele tivesse algum poder. Agora, quando a vítima percebe o valor da vida, percebe quem ela é, sabe que ela é completa, ela é uma pessoa bem vivida, bem resolvida, ela sai, mesmo no ciclo abusivo, ela sai desse aprisionamento. Mas tudo o que ele quer é que ela não enxergue a força que ela carrega. É isso. Ele não quer que você saiba a força que você tem. Então acorda e sai, sem sequer dizer adeus. Vença isso para nunca mais voltar. Coragem, coragem. Para não permitir que ninguém mais roube a tua paz. Porque o narcisista treinou você a ouvir as vozes e os comandos que eles dão. Ele treina a vítima a obedecer aquilo que ele quer que aconteça naquele momento que aconteça. E isso não é um dia, uma semana, isso leva meses às vezes, leva anos, sabe? Que ele quer submissão, ele está querendo submissão. Você tem que ser submissa a ele o tempo todo. Como se ela não tivesse o direito de ser ela mesma. Ela tem que deixar de ser ela para poder viver, para poder agradar ele. Então a vida da vítima não é uma extensão do narcisista. A gente sempre fala isso aqui. A vida te abraça de novo todas as vezes que você sair para viver algo novo. Nunca mais você sequer vai lembrar daquilo que você viveu, que desvalorizou a sua pessoa, que desvalorizou quem você é. Porque ele trata como se você estivesse abaixo. Mas, na verdade, quem vive abaixo são eles. Esse laço é rompido. Essa corrente é partida. E quando a vítima se anima, ela se reveste de coragem e ela vai na direção certa da própria liberdade dela, do seu amor próprio. Nunca mais ninguém controla ela, nunca mais ninguém humilha ela, nunca mais alguém vai dizer para ela o que ela tem, o que ela não tem que fazer. Ninguém mais te entristece. Ninguém mais te aborrece. Você fica de cabeça erguida, com a consciência tranquila, evoluindo dia após dia no lugar certo, que é o lugar da vida. Este é o lugar que Deus chamou a pessoa para que ela vivesse. Não no lugar onde ela tem que se apertar, se diminuir para poder caber nele. Uma pessoa de cabeça erguida, ela não se abala com conversa fiada. Ela não interniza os problemas dos outros. Tá? Não estou dizendo que você não tem que ser empática, que você não tem que ajudar, não é isso. Mas ela não interniza os problemas dos outros na vida dela. Ela deita e dorme em paz. Ela se abastece do amor próprio dela. Ela não deixa ninguém atravessar ela. Ela não aceita, ela não permite que alguém venha ditar qual é o valor dela. Ela entende isso. E quando ela entende isso, ela olha para ela e vê o valor que ela tem, vê a mulher que ela é. Aí ela deixa de ser o acesso fácil para o narcisista. Ela começa a ficar mais difícil para ele. E quanto mais difícil ela se torna para ele, mais curada ela fica. Mais para frente a vida dela anda. Porque eles querem assombrar a vítima com as ideias que eles implantam. Ideias deles. Para elas ficarem pensando nisso. As vítimas têm que ficar pensando nisso. Então, quando ela se fortalece, ela influencia. Ela não é mais influenciada por ninguém. A narcisista pode fazer o que for. Ela não dá voz mais para ele. Entendeu? Ela não dá mais voz para ele.
Ela está ouvindo a própria voz dela, unicamente dela. Aí você vai perguntar assim, mas isso é egoísmo? Claro que não! É amor próprio. Narcisista faz de tudo para te manter dormindo dentro dos abusos. Pois ao acordar, uma coisa é certa, você sai para voar, você sai para ser livre, você sai para ser feliz. Sem viver no lugar restrito, onde parece que tudo que você faz ainda é pouco. Fica com essa reflexão no seu coração. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo.